Olá, bem-vindo a mais uma sessão do Jump Call. Eu sou Robert Torres, tenho Alcir Bittencourt comigo e o assunto hoje é SQL Server 2016. Aproveite! Então, Robert, vamos explorar um pouco mais então o SQL Server 2016. O SQL Server é a plataforma de dados da Microsoft. Ele é dividido em três principais pilares: desempenho para missão crítica, a questão de imersão em qualquer dado, que é toda a plataforma de BI, e também a questão de integração com a nuvem híbrida. Vamos estar explorando um pouco mais todas essas funcionalidades, mas nessa sessão a gente vai focar um pouco mais em desempenho para missão crítica e como que a plataforma de dados entrega isso. Robert, por que o SQL Server 2016? Essa pergunta é boa, tem muita coisa que a gente pode explorar em torno disso, mas sendo bem sucinto em torno dessa questão, o SQL Server é fruto de grandes investimentos da Microsoft. Esses investimentos vieram crescendo muito ao longo dos anos. Já é possível observar hoje uma nova release do SQL Server sendo lançada em média a cada 2 anos, 2 anos e meio, com uma série de novas funcionalidades agregadas à plataforma, que de fato é o que diferencia o SQL Server de outros players do mercado, uma vez que de fato a gente tem em mãos uma plataforma de gestão de dados, não somente um sistema gerenciador de banco de dados. E como fruto ou resultado de todos esses investimentos, a gente vê uma transformação em torno do SQL Server muito grande, que é o que colocou ou posicionou o SQL Server no último quadrante mágico do Gartner como a plataforma líder do mercado de bancos de dados, frente à própria Oracle, que se manteve nessa posição ao longo de vários anos. Então o SQL Server hoje é de fato uma plataforma de dados extremamente consolidada, enriquecida e confiável do mercado. Por essa razão, SQL Server. Bacana. Então, Robert, acho que é interessante a gente explorar as funcionalidades, as principais features do produto que posicionaram tão bem assim o SQL Server como hoje líder no quadrante do Gartner. Ótimo. A gente vai estar explorando aqui a primeira feature em cima do SQL Server 2016, é o in-memory. O in-memory que não é uma novidade, já novidade. vem em versões anteriores a 2016, certo? Perfeito. Então é uma feature que ela veio do SQL Server 2014. Para o SQL Server 2016 houveram muitas melhorias em cima principalmente dessa feature. Por quê? É uma feature que ela já vem sendo consolidada dentro da plataforma de dados da Microsoft desde o SQL Server 2008 R2, em cima de toda a plataforma de BI, tanto de cubos multidimensionais, tabular e tudo mais. Mas efetivamente no SQL Server 2014, essa feature veio para o ambiente transacional para entregar maior throughput de dados, tanto na parte de inserção, deleção e update daquela informação. Correto. Mas o foco da melhoria do in-memory para o SQL Server 2016 é a questão de entregar maior throughput de consulta daquela informação. Então, dentro do in-memory, eu consigo entregar tanto o desempenho transacional quanto analítico. É isso? Perfeito. Então, no SQL Server 2016 foi incorporada a questão de você poder criar o Column Store Index, que é uma tecnologia de índice em memory, processamento colunar. Processamento colunar em cima da feature, em cima de tabelas que estão residindo em memória. Perfeito. E em cima disso, o SQL Server ele vai começar a entregar grande performance de consulta em cima de tabelas que estavam em memory, para poder, por exemplo, reduzir o processo de construção de entrega de um dado real-time. Tá? Então, por exemplo, no modelo de BI, você consegue reduzir alguns passos, até mesmo do processo de ETL, para você conseguir entregar relatórios conectados diretamente na base transacional em cima de uma tabela que ela reside em memory, com esse novo modelo de índice, que é o Column Store Index, em cima dessas tabelas. Ótimo. Outra grande melhoria em cima dessa questão do in-memory é a questão de escalabilidade. Porque no SQL Server 2014, você poderia subir efetivamente um objeto para a memória, por exemplo, uma tabela, que ela poderia conter no máximo 256 GB. Certo. Tá? No SQL Server 2016, essa escalabilidade aumentou bastante. Então hoje você consegue subir um objeto apenas, por exemplo, uma tabela, que essa tabela contenha 2 TB de informações. Imagine que você pode ter
vários objetos dentro do seu banco de dados. O seu banco de dados pode, por exemplo, ter 10 TB de informações, mas você selecionar o que é crítico para o seu negócio e subir essa tabela ou esse objeto efetivamente para a memória. Perfeito. Essa granularidade é importante. Dentro do que você está dizendo, é possível ter um banco híbrido. Eu não preciso levar para a memória todo o database. Eu posso ter os objetos que são mais críticos ou as tabelas que realmente precisam de maior throughput transacional. Essas tabelas eu posso eleger e construí-las em memory, mas que podem conviver perfeitamente com as outras tabelas num modelo tradicional persistidas em disco. Perfeito. E o que é mais interessante em cima disso, dela questão de ser híbrido, você vai ter essas tabelas em memory e disco, e elas conseguem trabalhar juntas. Então Perfeito. você consegue, por exemplo, criar inner join entre tabelas que estão em disco e tabelas que estão em memory, sem alteração nenhuma na sua aplicação, para que você possa fazer esse cruzamento dessas informações que estão em tabelas em disco e tabelas em memória. Perfeito. Outra feature bem interessante em cima do SQL Server 2016 é o Query Store. Tá? O Query Store é a questão de você conseguir analisar o seu plano de execução, como já tinha em outras versões do SQL Server, mas nessa versão você consegue ver o histórico daquele plano de execução. Imagina que aquele plano de execução, antes de uma determinada migração, ou antes de aplicar um novo patch, certo? De atualização da sua aplicação, ou executar novos scripts no ambiente de produção, tinha uma performance bem interessante. Depois que você, por exemplo, incluiu novos scripts no seu ambiente, o seu plano de execução daquela query que demorava 30 segundos passou a demorar 5 minutos. O plano pode ter mudado. O plano mudou, certo? E com o Query Store, você consegue identificar em que momento que ela mudou, quais foram as alterações naquele plano de execução. Tá? Você consegue verificar, antes ela fazia um table scan e agora ela está passando pelo índice. Só que mesmo passando pelo índice, ela se tornou menos performática. Okay. Então você consegue analisar o histórico dos planos de execução e em cima disso forçar para que essa query, a partir de agora, utilize o plano de execução que seja mais interessante, ou que, por exemplo, utilize menos CPU, ou que processe menos tempo. Então você consegue escolher, por exemplo, você vai ter vários gráficos que demonstram, essa query ela utiliza menos CPU, mas não significa que ela utilize menos CPU, que ela, por exemplo, vai ler menos em disco. Então você pode ver onde é que é o gargalo da sua aplicação, ou o gargalo do seu banco de dados, dizer assim, eu quero que essa query consuma menos disco. E aí você seta para ela executar efetivamente em cima desse plano de execução. E pelo que eu estou vendo, de forma 100% gráfica e amigável para o administrador. Exatamente. Então você tem vários tipos de gráficos, tá? Tanto gráfico que vão demonstrar quais são as queries que consomem mais CPU. Graficamente você consegue verificar quanto que aquela query consome de disco e você vai conseguir selecionar qual é o melhor plano de execução e você vai setar e forçar para que essa query, a partir de agora, utilize somente esse plano de execução. Isso parece realmente bem interessante. A gente consegue ver na prática. Claro. Então, nessa demonstração, o objetivo é trabalharmos em cima da feature Query Store. Essa feature já foi habilitada, já está disponível para ser trabalhado no SQL Server 2016. Nós estamos trabalhando aqui nesse ambiente com SQL Server 2016, preview na versão 2.2. Estou trabalhando aqui vou utilizar para demonstrar essa feature sobre o Manage Studio, certo? Que é a ferramenta padrão para gerenciamento do banco de dados da SQL Server. Nesse cenário, a gente vai estar trabalhando com uma aplicação que vai estar disparando milhares de queries por minuto para dentro do banco de dados, para que a gente possa estar demonstrando melhor essa feature. Essa aqui é uma aplicação simples que está disparando queries sobre o banco de dados. Dentro do Manage Studio, nós estamos trabalhando nesse ambiente com diversos databases, mas o database que eu vou estar demonstrando o Query Store. Sobre o database Query Store Demo, clicando com o botão direito, propriedades, nós vamos ter disponível essa nova funcionalidade que é Query Store. Nesse cenário aqui, o Query Store já está habilitado, mas é nesse momento, nessas opções aqui que eu tenho a possibilidade de habilitar
essa funcionalidade e configurar diferentes recursos, tá? Que é a capacidade que ele deve armazenar de histórico dessa informação, entre outras informações. Uma vez com o Query Store habilitado sobre o banco de dados, vai estar disponível uma nova aba que é Query Store. Sobre essa aba estarão disponíveis 4 novos relatórios. O principal relatório que nós vamos estar explorando nessa demonstração é o tópico consumo de recursos. Nesse relatório você terá a possibilidade de analisar diferentes métricas. Por exemplo, maior número de leitura de disco, maior consumo de memória, queries que mais foram executadas e tempo de CPU. Nós vamos estar trabalhando com a opção de tempo de CPU, onde nós podemos ver que nós temos 2 planos de execuções sendo executadas para a mesma query. Nós temos uma query aqui que faz top 10.000, que é a query que está sendo executada pela aplicação. Então, é a query que executa top 10.000 sobre a tabela T1, com 2 cláusulas no where. De top de utilização de recursos, nós podemos analisar diferentes métricas. Por exemplo, tempo de utilização de CPU, as queries que mais foram executadas, as queries que mais utilizam leitura disco, mais utilizam escrita disco, e as queries que mais consomem memória, por exemplo. Nesse caso, a gente vai estar analisando as queries que mais utilizam tempo de CPU. Ao entrar nessa query, nessa métrica, que é o tempo de CPU, eu consigo ver queries que aquela query da aplicação já executou mais de 10.000 vezes. A query que está sendo executada sobre o banco de dados é uma query top 10.000, select na tabela T1, com 2 cláusulas no where. Nesse caso, o plano de execução está consumindo índice. Então, a gente consegue verificar que no plano de execução 3, a query está consumindo índice. Porém, no plano de execução 2, que é esse amarelo, a query não é a mesma query, top 10.000, na tabela 1, T1, 2 cláusulas no where, porém está realizando um table scan. E dessa maneira, a query acaba consumindo menos CPU. Eu consigo analisar que essa query está consumindo menos CPU em todas as suas execuções. Eu posso setar para que a query 2, que faça um full scan, a partir de agora, ela seja executada sempre dessa maneira, sempre utilizando esse mesmo plano de execução. Tá? A gente consegue analisar que a partir de agora, a query somente vai utilizar esse plano de execução. Vou dar alguns minutos aqui para que a gente consiga analisar. Já se passaram 3 minutos e agora eu consigo acompanhar que somente o plano de execução 2, a partir desse momento, a partir do momento que eu forcei, é o plano de execução que está sempre sendo utilizado para a execução da query top 10.000 sobre a tabela T1 com 2 parâmetros no where. Dessa maneira, eu tenho a possibilidade de manter ela com essa query sempre consumindo esse plano de execução, ou eu tenho a possibilidade de dar one force plan, para que o banco de dados volte a decidir qual é o plano de execução que a query deve executar. E aí, dessa maneira, eu tenho a possibilidade de verificar que, novamente, a mesma query voltou a consumir 2 planos de execução. Então, pessoal, voltando da demo do Query Store, a gente vai apresentar outro recurso que é bem interessante e está os 2 recursos são bem atrelados. Por quê? Porque você consegue mapear seu plano de execução. Quer dizer que ver o histórico daquele plano de execução. Entender dentro de vários planos qual é o melhor e efetivamente utilizar o melhor plano. O Live Query é uma feature que pode ser utilizado tanto pelo time de DBAs, mas também pelo time de desenvolvimento, tá? Que é o Live Query Statistics. Em cima desse recurso, você vai conseguir identificar em tempo real como que está o plano de execução. Tá? Graficamente isso é bem interessante e a questão de você consegue ver o percentual que uma query já executou. Imagina que você tem uma query que demora 2 horas para completar. Tá. Você consegue colocar rodar, 1 segundo depois você já consegue analisar qual o plano de execução que aquela query está percorrendo, se ela está consumindo ou não os índices que você criou, e aí você consegue trancar a execução da query, ajustar o que seja necessário para que aquela query siga o plano de execução que
você gostaria de utilizar. Interessante. Eu não preciso esperar terminar a execução da query para identificar um gargalo ou um possível problema na codificação que eu fiz. É exatamente para isso. Então, além de você conseguir identificar os gargalos, você consegue qual o percentual de execução daquela query já rodou, você consegue identificar quais os pontos que estão demorando mais ou que são gargalos dentro daquela query que você está executando, e ainda em cima disso você consegue estimar qual é o tempo que é necessário para o fim daquela execução daquela query. Então imagina que em scripts grandes que você precisaria de 30 minutos, 1 hora, às vezes 3 horas para poder ver o plano de execução e efetivamente concluir, ver aquele plano de execução concluído. Hoje, com esse recurso, você consegue ver isso real time e durante efetivamente a execução. Isso é um recurso bem interessante. Podemos ver? Claro, vamos lá. Nessa demonstração do Live Query Statistics, o objetivo será demonstrar o quão fácil é utilizar essa feature e os ganhos e benefícios que ela trarão para o dia a dia de vocês, tanto DBAs também como o time de desenvolvimento. Aqui eu estou trabalhando sobre o Manage Studio na versão do SQL Server 2016, onde dentro do Manage Studio surgiu uma nova possibilidade, um novo item, que é a inclusão do Live Query Statistics. Então, um simples item, simples ícone que ao clicar sobre ele você vai estar habilitando todas as estatísticas sobre a execução daquela query. Primeiramente eu vou iniciar a execução dessa query, uma query que envolve join com diversas tabelas. O objetivo dessa demonstração é executar uma query que seja demorada para que a gente possa explorar um pouco mais a utilização do Live Query Statistics. Ao executar essa query, a gente consegue acompanhar que já se passaram alguns segundos e eu não consigo analisar nada do plano de execução dessa query. Não consigo ver se ela está utilizando os índices corretos, não consigo analisar qual é o ponto de gargalo. Até esse momento já se passaram 20 segundos e eu não tenho nada de informação. Só que imagine que aqui eu posso estar trabalhando com a query que possa demorar 3 horas, 4 horas para serem executadas. E eu não vou ter nada de informação até o término dessa execução. Com a utilização do Live Query Statistics, ao clicar nesse botão eu vou habilitar a execução, eu vou habilitar essa nova funcionalidade e vou mandar executar a mesma query. Ao executar essa query, eu já consigo acompanhar em tempo real todo o plano de execução da mesma, certo? Então eu consigo verificar que nesse caso aqui, uma das ramificações dessa query, ela utilizou o índice e ela está realizando um sorted. Então nesse caso o sorted é que está sendo um dos gargalos antes de chegar ao merge join, por exemplo. Então eu já utilizei, já está alguns 36, 38 segundos executando esse sorted e eu só concluí 7 ou 8% desse item. Aqui eu consigo analisar toda a execução e ver quanto que cada item demorou até ele ser concluído. Então aqui, por exemplo, eu tenho itens que demorou menos de 6 segundos. Eu tenho itens aqui que já estão há praticamente 1 minuto sendo executados. Consigo analisar qual instante que essa query se torna lenta ou quais os itens que refletem para que essa query se torne lenta. Eu consigo verificar 20% da query em 1 minuto e meio. Mas os itens para o select está em 0%, porque enquanto ele não terminar toda a ordenação dos itens, não passar por esse merge join, ele não vai iniciar a trazer itens para dentro do select. Tá? Então aqui é só uma rápida demonstração da utilização do Live Query Statistics, que isso realmente é uma feature que pode ajudar muito vocês no dia a dia. Bom pessoal, voltando à demonstração de Live Query Statistics e continuando sobre as novas funcionalidades do SQL Server 2016, suporte nativo a JSON. JSON é um padrão que se popularizou muito entre desenvolvedores em aplicações que precisavam de uma camada de persistência livre de esquema e que o mercado começou a nomear depois como NoSQL Database. Algumas tecnologias se popularizaram
nesse sentido. E hoje é algo que foi nativamente embarcado no SQL Server 2016. Ou seja, eu consigo construir queries que vão exportar dados que eu tenho armazenados em tabelas tradicionais em dados estruturados de acordo com o padrão JSON ou com a notação JSON, ou o contrário, eu consigo importar dados provenientes dessas plataformas NoSQL que hospedam ou persistem essas informações em formato JSON e trazer isso para dentro de tabelas tradicionais dentro do SQL Server. Existem cláusulas dentro das suas consultas que você pode escrever tanto para exportar nessa estrutura, quanto para consumir uma estrutura JSON, abrir todas essas estruturas de dados, consumir o que foi importante, trazer isso para dentro de tabelas tradicionais dentro do SQL Server de forma nativa. Ponto extremamente interessante sobre essa compatibilidade é a Microsoft oferece um database NoSQL, livre de esquema, junto do Azure, que é a nossa oferta de cloud. Esse database ele é entregue como um serviço de nuvem e é o que a gente nomeou como DocumentDB. Através desse suporte é possível integrar nativamente o SQL Server, eventualmente hospedado dentro da sua companhia, dentro de um data center, trafegando no sentido de exportar ou importar dados diretamente de uma instalação DocumentDB existente no Azure. Tá? Então, esse é um ponto alto também dessa novidade. Legal. Então, fazendo um paralelo até mesmo com o XML, certo? Que vem arquivos ou dados não estruturados. Eu tenho, dentro do XML, eu tinha funcionalidades de abrir aquele XML, certo? E também a questão de consultar esses dados no modelo XML. Isso existe, esse recurso também para facilitar essa utilização do JSON? A ideia em torno dessa novidade é bem semelhante. É mesmo a ideia de trazer dados que estão estruturados numa tabela tradicional e exportar essas visões numa estrutura JSON, assim como a gente tem no suporte ao XML, e também da mesma forma que você consegue abrir um arquivo XML, navegar na sua estrutura e importar isso para uma estrutura de tabelas tradicionais, você consegue fazer também com esse formato JSON. Tá? Importar documentos estruturados como JSON e trazer para tabelas dentro do SQL Server, ou mesmo, se não for essa necessidade, navegar nessa estrutura e interpretar algum tipo de dado necessário. Bom, uma outra funcionalidade, Temporal Tables, é um recurso novo também do SQL Server, que é um controle que a própria engine do SQL Server oferece para versionamento de dados dentro das suas tabelas. Com esse recurso é possível criar algumas particularidades ou definir algumas particularidades de alguns campos dentro dessas tabelas, e a engine do SQL Server assume então um comportamento para controlar o histórico de versões desses dados. Ou seja, qualquer alteração que você fizer em torno das informações vão gerar novos registros em uma tabela auxiliar que começa a controlar todas essas mudanças que você fez para efeito de auditoria ou ainda consulta retroativa. Eu quero fazer uma consulta nos meus dados, talvez catálogo de produtos, por exemplo, de quanto era o preço de um determinado produto há 6 meses atrás. Dentro dessa janela de tempo, eu consigo consultar essas informações, uma vez que o próprio SQL Server assumiu esse controle de versionar esses dados e manter isso numa estrutura separada para mim, que embora esteja separada, é completamente transparente. No momento de realizar uma consulta ou esse tipo de consulta retroativa, eu não preciso identificar esse objeto auxiliar. Eu vou fazer uma consulta normal para o banco e determinar qual é o período de tempo que eu quero consumir desses dados, e a engine do banco se responsabiliza por localizar então esse dado e saber se isso está nessa estrutura de dado quente mais recente ou se isso já está numa estrutura de histórico dentro dessas tabelas auxiliares que estão controlando as versões desse dado
para retornar essa consulta para mim. É sabido que esses mecanismos de controle, eles já existem há algum tempo, mas eram implementados de forma manual. Ou seja, o desenvolvedor ou o administrador do banco se encarregava de criar essas tabelas auxiliares e a partir de alguns eventos de triggers ou serviços de mensageria, deslocar manualmente esses dados alterados para essas tabelas auxiliares, com o efeito de que isso não se tornaria transparente para as aplicações. Os desenvolvedores das aplicações, quando precisassem fazer essas consultas retroativas, eles precisariam identificar esses objetos de histórico para fazer essa navegação. E esse recurso permite que isso seja 100% transparente, sem a necessidade de identificar qual é o objeto que eu quero consultar, se é o histórico, se é o que está armazenando os dados mais recentes. O banco passa a se encarregar disso 100%. Tá legal. Bom, ainda sobre novos recursos para capacidades de segurança. Surge um recurso novo conhecido como Always Encrypted. A ideia em torno do Always Encrypted é fortalecer ainda mais recursos de segurança que o SQL Server já trazia há algum tempo, como o Transparent Data Encryption, que realizava uma criptografia dos arquivos dos databases, e o Always Encrypted trata também de uma criptografia das consultas, ou seja, eu tenho todo o ciclo de consulta das informações, desde a requisição das aplicações criptografados até a execução e tráfego de entrega desses dados para o usuário da aplicação. O Always Encrypted trabalha com uma série de certificados e chaves negociados através de um cliente específico, que é o cliente ADO.NET, que também acompanha o SQL Server, e através disso, tendo o dado criptografado no seu armazenamento, somente através desse cliente você consegue ter esse dado legível para a aplicação. E aí entra um ponto onde usuários que tenham acesso direto à base vão ver o dado 100% criptografado ou cifrado. Tá? Esses dados não estarão legíveis. Somente as consultas feitas através desse cliente terão a condição de ter o dado realmente legível, uma vez que quem tem a chave para negociar a descriptografia desse dado é o cliente. Esse recurso utiliza ou tem como capacidade o uso de algoritmos de criptografia que são conhecidos como algoritmos determinísticos. Então, o que acontece por trás desse processo é uma requisição é entregue a esse cliente e o dado que você utiliza para realizar os seus filtros, ele é criptografado no momento da consulta. Utilizando esse algoritmo de criptografia determinística, você tem a garantia de que o parâmetro que você informou e que foi criptografado gere um dado criptografado que é exatamente igual àquele dado armazenado. E com isso a engine consegue realizar essas comparações e localizar qual é o dado que você precisa. Isso sendo feito, o dado também trafega ainda criptografado para o cliente, que tem os recursos para realizar então essa descriptografia e entregar para o usuário da aplicação. Mas com isso você evita de que pessoas que têm acesso direto à base não consigam então visualizar essas informações. O Always Encrypted também é um recurso que a gente consegue ver algumas coisas na prática. Existem alguns passos importantes que têm que ser definidos anteriormente. Esses procedimentos eu já fiz, como o da geração das chaves de criptografia. Então, você ganha dentro dos databases, nas guias de segurança, algumas novas opções para gerar, por exemplo, o certificado com as chaves de criptografia, em que CA isso deve ficar armazenado. Como esses procedimentos demoram um pouco mais de tempo, eu já deixei parte deles pré-executado. Se a gente fizer select na tabela que eu utilizei para isso, com informações sobre clientes, a gente já consegue ver aqui alguns dados criptografados. Número de cartão de crédito e número de
seguro social. Então, nessa primeira abordagem, qualquer select feito diretamente na base, com o usuário sem as devidas chaves de descriptografia, sem os certificados aplicados na estação client sendo utilizada, ele não conseguiria enxergar esses dados. Existem ainda alguns procedimentos que podem ser adotados durante a conexão direta à base, que poderiam simular, com os mesmos parâmetros que eu utilizaria na aplicação, uma conexão que informe que existem algoritmos de criptografia aplicados à base, ou seja, dizendo que essa é uma base configurada com criptografia de coluna. Mesmo fazendo ou estabelecendo esse tipo de conexão, se eu faço um acesso direto ao objeto, eu não devo conseguir enxergar essas informações porque ainda não tenho nesse client os certificados necessários para fazer então esse acesso. Para testarmos então o reverso do Always Encrypted ou a descriptografia dos dados, por uma aplicação ou através do gerenciador, eu preciso ter o meu certificado. Então eu vou trazer para essa estação esse certificado. E uma vez feito esse procedimento, me conectando novamente à base com os devidos parâmetros, eu poderia realizar a mesma consulta e nos resultados passo a ver então os dados descriptografados, considerando que agora sim eu tenho o certificado que me dá as chaves de descriptografia para acesso a essas informações. Então, como comentamos anteriormente, com Always Encrypted, somente os usuários com o client contendo as chaves de criptografia associadas ao certificado naquela estação de acesso ou no servidor de acesso, para o caso de um servidor de aplicações fazendo esse trabalho, teriam acesso às informações descriptografadas, como a gente acabou de ver. Vamos adiante com os próximos assuntos. Bom, ainda sobre novidades do SQL Server, capacidade de mascaramento de dado dinâmico, já era um recurso que vinha sendo pedido há algum tempo, e isso agora 100% nativo no SQL Server 2016, onde a gente não está falando mais de ter o dado criptografado no seu armazenamento, não precisaria considerar isso, mas sim de funções de mascaramento, por exemplo, funções de mascaramento de e-mail, onde eu quero que as pessoas que não têm a devida autorização enxerguem somente arroba e alguma extensão do domínio, mas não veem qual seria o alias daquele contato. Eu crio as funções que determinam esse tipo de mascaramento e relaciono isso a permissões de grupos ou de usuários específicos. Toda vez que aquele usuário acessar a base sem uma permissão de desmascarar o dado, ele vai ver somente essa estrutura que a minha função de mascaramento permite que ele veja. Ponto interessante desse recurso, já existem algumas funções de mascaramento padrão, então mascaramento de e-mail, mascaramento de telefone, CEP, essas são funções conhecidas, já disponibilizadas dentro do SQL Server, mas nada impede que o administrador crie as suas próprias funções. Eu quero que para uma determinada coluna, o usuário que não tem as permissões de desmascarar esse dado, veja os 3 primeiros caracteres e os 3 últimos dessa informação. Eu consigo criar funções que realizam então esse tipo de máscara, que acoplem esse tipo de máscara
para o dado. Esse tipo de mascaramento, acredito que agrega muito para o time que, por exemplo, quer homologar uma aplicação ou testar uma aplicação. Se o dado ele tivesse original, perfeito, eu consigo validar campos como e-mail, consigo validar campos como número de cartão de crédito, algo nessa linha. Mas com o dado mascarado, ele também vai poder validar essa aplicação, não enxergando, por exemplo, o dado sensitivo, só que, por exemplo, ele vai conseguir validar aquelas informações porque permanece no mesmo formato. Por exemplo, campo e-mail e tudo mais. Isso, a gente não está falando de gravar o dado numa estrutura diferente, mas sim realizar essa transformação durante a consulta. Então, por exemplo, outros cenários que a gente poderia explorar. Você tem cadastro de clientes dentro da sua aplicação, mas quer permitir que somente os usuários que administram esse cadastro ou os usuários de marketing tenham acesso às informações particulares desses clientes, para eventualmente consultar endereço para realizar uma mala direta por e-mail, onde eu precisaria de ter o acesso aos e-mails dessas pessoas. Ou seja, o grupo de usuários de marketing, eu poderia ceder a permissão de desmascarar o dado e eles teriam então acesso à informação completa na forma como ela está armazenada. Os outros usuários que não pertencem a esses grupos de marketing, toda vez que acessarem essa tabela de cadastro de clientes, eles vão ver o dado sempre mascarado, porque eles não teriam esse permissionamento que daria a possibilidade de ver o dado completo da forma como está originalmente armazenado. Legal. De facilidade, de repente, até mesmo para o DBA, poder divulgar, botar aquela base em ambiente de homologação ou de desenvolvimento e restringir aquelas informações para que o time de desenvolvimento, tanto interno como terceiro, não consiga ver aquelas informações que são sensitivas. É uma possibilidade, Legal. sem dúvida. Esse é um ponto que a gente consegue explorar na prática. Seguindo então com o nosso exemplo sobre Dynamic Data Masking, no SQL Server 2016, eu tenho uma tabela criada para esse exemplo, que contém o que seriam basicamente informações sobre clientes. Primeiro e último nome, endereço e número de telefone. No caso real, a gente poderia ter endereço, enfim, informações mais completas, mas aqui é só para efeito de exemplo mesmo. O primeiro passo para explorar o Dynamic Data Masking são as funções de mascaramento, que nós precisamos aplicar diretamente nas tabelas. Então, por conta disso, eu começo fazendo uma alteração para o caso de uma tabela existente, em que eu altero que coluna eu quero aplicar o mascaramento. Então, como primeiro exemplo, eu vou pegar a coluna de e-mail. E nesse caso, aplico então a inclusão de um mascaramento com uma função específica. Como eu comentei, existem funções específicas do sistema, e-mail é uma delas, já estão pré-definidas no SQL Server. Então, aplicando isso, eu já teria então um campo de e-mail com uma máscara aplicada. Para enriquecer o exemplo, eu já vou aplicar esse mascaramento em outras colunas também, como a coluna de last name, onde eu vou utilizar uma outra função de sistema, que é uma função default, pode ser aplicada em qualquer coluna. E vou já aplicar também uma outra função na coluna, por exemplo, de número de telefone, onde desta vez eu vou utilizar uma função customizada, que eu mesmo posso criar. Para fazer isso, eu informo a palavra-chave partial e defino os parâmetros da minha função. Então, no caso do telefone, eu quero deixar que o usuário que não tenha as devidas
autorizações de desmascaramento do dado, veja então os 3 primeiros caracteres seguidos de dashes aqui, de traços. E, se for o caso, sobrando o dado, os 2 últimos caracteres, ou que seriam os dígitos desse número de telefone. Vou aplicar isso. E ok, temos os mascaramentos já aplicados sobre essa tabela. Para fazer um teste de como seria isso na prática, vamos criar um usuário que eu vou chamar de não marketing, por exemplo, referenciando aos usuários que não pertencem ao grupo de marketing. E vou permitir que esse usuário realize selects nessa tabela. Concluídas essas etapas, se em um dado momento esse usuário chega até o banco, sem as permissões de mascaramento, ele deve visualizar as informações com as rotinas ou as funções de mascaramento aplicadas. Se fazemos um acesso como esse usuário e aplicamos um select, por exemplo, nessa tabela, ele enxerga os dados com as funções aplicadas. Então, para último nome, e-mail e telefone, nós já podemos ver a aplicação das funções de mascaramento que a gente já definiu anteriormente. A função default para last name, onde caracteres X são aplicados em substituição aos dados. Uma função específica de mascaramento de e-mail, que faz uma combinação aqui com caractere especial de arroba com caractere X nessa exposição do que seria um domínio fictício, mas não deixa com que o usuário veja o dado real. E para telefone, as funções que a gente aplicou, para enxergar os 3 primeiros caracteres, seguidos de traços, e os 2 últimos caracteres quando disponíveis. Bom, para continuar o exemplo, eu vou voltar aqui ao usuário administrador. E possibilidade em torno do mascaramento é a permissão de unmask em torno dos dados para esses usuários. Por exemplo, aplicada a permissão de unmask nesse usuário, se ele faz então um novo acesso com select, ele passa a enxergar os dados como armazenados, sem que as funções de mascaramento sejam aplicadas. Para voltar, uma rotina simples também de revoke dessas permissões para esses usuários. E da mesma forma que eu posso revogar, e então o usuário tem novamente as funções aplicadas, num determinado momento eu posso simplesmente remover a função de mascaramento de uma coluna da tabela, se eu julgar necessário. Então bastaria alterar novamente essa tabela, alterar a coluna desejada, por exemplo, a de e-mail, e fazer então o drop
do mascaramento. Eu faço então acesso com o usuário que não tem a função de desmascarar o dado, ele então vê as funções aplicadas à coluna de last name, de phone number, mas a coluna de e-mail que eu acabei de remover, função de mascaramento, ele consegue ver o dado como armazenado. Bom, esse é um exemplo simples, mas acredito que bem concreto e que dê para explicar em linhas gerais como funciona a feature de Dynamic Data Masking. Bom, voltando dessa demonstração rápida sobre mascaramento de dados, Row Level Security é uma nova funcionalidade no SQL Server que permite, a partir de uma mesma consulta, filtrar conjuntos de dados diferentes. O que isso significa? Do ponto de vista da aplicação, você pode ter um select asterisco para uma determinada tabela que, de acordo com o usuário que enviou essa requisição ao banco, você tenha result sets diferentes, completamente diferentes, porque a partir de políticas definidas dentro do banco de dados, você consegue estabelecer filtros específicos de acordo com o perfil desse usuário que está fazendo acesso e a partir daí ter esses result sets filtrados e o que trafega como dado para o usuário que enviou a requisição são os dados que ele efetivamente teria permissão de consumir. Legal, Robert. Então, como é que funcionaria num contexto onde eu tenho, por exemplo, vendedores que atendem diferentes regiões e ele só pode ter o acesso aos seus próprios clientes? Como é que Perfeito. funcionaria? Você teria uma política de acesso definida dentro do banco de dados que faz com que, por exemplo, todo acesso requisitado a uma tabela de definição de territórios, por exemplo, precise passar por um join com uma tabela de permissionamento ou de relacionamento de vendedor com clientes para que esse filtro seja realizado. E a partir daí, basta que a aplicação envie uma requisição de select asterisco para essa tabela de vendedores, para consultar, por exemplo, quais são os clientes que esse vendedor atende. E de acordo com o vendedor que está fazendo a solicitação, então, você poderia ter o usuário como parâmetro para esses filtros. Essas políticas vão automaticamente realizar esses joins entre essas tabelas, realizar esse filtro de dados, o result set é criado e isso é devolvido então para a aplicação. Mas em resumo, é a ideia de que uma única ou uma mesma consulta enviada pela aplicação possa receber result sets diferentes de acordo com o perfil de acesso desse usuário. Ok? Legal. Bom, continuando nossa discussão sobre as novidades do SQL Server, outro recurso que evoluiu bastante, de forma muito interessante, é o Always On. O Always On é um recurso fantástico para garantia de alta disponibilidade de ambientes críticos. Esse recurso garante os famosos 5 noves da alta disponibilidade, garantindo um ambiente que tem 99,999% de tempo em atividade. E é um recurso que foi criado ou disponibilizado no SQL Server a partir da versão 2012 e desde então vem evoluindo consideravelmente. Na versão 2016, o que ganha um certo destaque é a possibilidade de criar ambientes maiores para ter essa garantia de alta disponibilidade, ambientes que podem ter até 9 nós trabalhando em conjunto, sendo que existem características distintas para replicação dos dados entre esses ambientes. Existe um fator interessante que é a garantia de failover automático nesse ambiente, onde o administrador pode tomar conhecimento de uma determinada falha no ambiente primário, mas já entender que um segundo nó assumiu toda a responsabilidade de trabalho ou de entrega dessas operações, sem nenhum tipo de parada ou interrupção nesse ambiente. Isso é possível através de uma configuração de nós, trabalhando em um modelo de replicação síncrona. Tá? Existia uma limitação importante
no número de nós que poderiam ser configurados com esse tipo de replicação. Até a versão 2014, você podia ter 2 nós em modelo de replicação síncrona, que é o que garantia essa virada automática do ambiente. E no SQL Server 2016 você ganha um outro nó. Então você pode ter 3 nós, inclusive operando em clusters multi-site, com nós posicionados geograficamente em locais distintos. Posso ter um nó em São Paulo, um nó Rio de Janeiro, um terceiro em Brasília, por exemplo, se eu tiver garantia de desempenho no canal de comunicação entre esses nós. E nesse modelo, eu tenho até 3 nós que vão garantir essa virada automática do ambiente. Existem outros nós que podem ser acoplados a esse ambiente, que ainda garantem uma possibilidade de virada, mas dessa vez manual, com uma intervenção do administrador. Acho que legal, acho que, cara, essa melhoria em cima do Always On é fundamental, mas nós temos outras melhorias em cima, por exemplo, de load balance. Então, em cima desses 8 nós, que nós podemos trabalhar de maneira de nó secundário, que ficariam ativos somente para consulta, a gente pode ter o load balance em cima desses nós. Para que o que acontece? Nós podemos botar executar o backup em cima de um nosso determinado nó. No momento que o relatório fosse emitir, ele poderia utilizar um outro nó secundário. No momento que a aplicação de BI, por exemplo, estivesse fazendo um processo ETL, ele iria consumir um terceiro nó, ou um quarto nó. Então a gente consegue que esses 8 nós secundários trabalhem de maneira de load balance por um momento de consulta. Então a engine se responsabiliza por eleger qual é o nó que tem maior disponibilidade de recursos para processar essas requisições, é isso? Exatamente, de maneira automática o engine vai escolher qual é o nó secundário que deve responder àquela requisição de consulta. Perfeito. Então, em cima de missão crítica, a gente passou pelos principais pontos de renovação do SQL Server 2016. Na sequência, nós teremos demais vídeos onde vão esclarecer e vão demonstrar os principais pontos de melhorias em cima de imersão em qualquer dado e também de nuvem. Perfeito, é isso. Isso aí, Bom, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê novamente em breve com novos recursos no SQL Server 2016. Até lá. Obrigado.